A nossa convidada do Falando Nisso de hoje é a jornalista e apresentadora Carla Berger. A Carla, ou a Carlinha, como quem a conhece com mais proximidade a chama, já está à frente do jornalismo na área de saúde há 12 anos. Isso sem falar de outros programas, de outros marcos como comunicadora. Ela tem um jeito simples, rápido, direto de abordar vários assuntos, sejam eles profissionais ou então assuntos pessoais. Ou seja, a Carla é daquelas que a hashtag é sem papa na língua. Ai, que delícia, Maia. Bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Tudo Boa bem? noite aos seus telespectadores e telespectadoras. Eu, como telespectadora da Maia, durmo com você todo dia, porque eu amo a forma como você entrevista. Na verdade, eu sempre me inspirei muito em você. Obrigada, E você Carla. sabe disso. Você sempre foi uma referência pra gente. Como foi que você começou na comunicação? Como é que você se apaixonou, Carla? Maia, você sabe que desde a minha adolescência eu queria ser jornalista, né? Então eu sempre assistia televisão, eu me via nos programas de televisão. Na década de 90 a gente tinha ali os programas de auditório, Sim. Gugu Liberato, Maia Veloso, Sábado com Show. Sábado Show. Então eu sempre me inspirava muito. Mas aí o que acontece? Nós somos pessoas que vivenciamos as nossas vidas de formas muito diferenciadas. Às vezes a gente tem sonhos, tem vontades, mas o nosso caminho acaba indo para outros lados, né, Maia? Então, na minha adolescência, ali por volta dos 16 anos de idade, eu lembro que eu estudava ali no Cursão, e eu tinha uma amiga que se chamava Sônia. E a gente via as reportagens e eu sempre dizia, olha, Sônia, eu quero ser jornalista. E ela também dizia isso. Só que, Maia, eu casei muito jovem. Então, eu casei com 17 anos de idade. Então, o meu sonho de ser jornalista ali foi ficando um pouco para trás, né? Porque eu fui me dedicar à minha vida, ao casamento, ao meu filho, e ficou para trás. Então, depois de muito tempo, aos 29 anos de idade, eu disse, agora sim, eu vou realizar o meu sonho de ser jornalista. E foi muito interessante. Eu cursava serviço social em uma faculdade, e aí uma faculdade particular abriu inscrições para o curso de jornalismo, e eu fazia serviço social. E eu disse, não, mas eu não quero ser assistente social, eu quero ser jornalista, eu acho que está na minha hora. E eu já estava completando quase 30 anos de idade. Aí eu disse, não, mas é agora, eu vou. E aí eu entrei para o jornalismo com quase 30 anos de idade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a gente precisa fazer o que a gente ama, né, Maia? Sim, é super importante. E eu vejo você, assim, muito... Você não desiste das coisas, sabe? Assim, você é muito dedicada, é muito obstinada pelas coisas, em todos os teus projetos, seja você como gestora pública, porque a Carla, além de jornalista, é secretária municipal da mulher, e ela não apresenta só o Canal Saúde, ela voltou para a casa dela, do Revista Meio Norte, que é a cara dela, todo mundo ficava pedindo a volta da Carla, e a Carla tentando fazer um alinhamento de planetas, como que ela ia ser secretária municipal de saúde, como que ela ia cuidar da família dela, e como que ela ia ter 2 programas de TV. Não é uma decisão fácil, não. Não, não é decisão fácil. Na verdade, eu sempre digo que a nossa vida, Maia, ela é feita de escolhas, né? E a gente precisa ter muita sabedoria para as escolhas. Às vezes a gente tem um plano, mas Deus tem outros planos para a gente. O Revista Meio Norte, ele veio como um presente na minha vida. Eu apresentei o programa durante 10 anos aqui na Rede Meio Norte, mas foi lá na pandemia, Maia, que eu tive um problema na minha casa, na construção. Eu estava fazendo uma reforma e a construtora que estava fazendo essa reforma, ela me deu um calote. E aí a minha casa estava sem porta, sem janelas, sem nada, e eu fiquei praticamente desabitada. E veio a pandemia e disse, você tem que ficar dentro de casa. E eu, Arthur, como é que nós vamos ficar dentro de casa se a nossa casa está toda dessa situação? Então, o que foi que nós fizemos? Nós tivemos que nos mudar para Lagoa do Piauí, porque meu marido Sim. é vereador lá em Lagoa, e a gente também tem uma casa lá. E o que foi que nós fizemos? Pegamos as roupas, as panelas, as coisas que a gente tinha, fomos todo para Lagoa. Eu, Arthur, Júnior, Luísa, Arthur Neto, foi todo mundo morar em Lagoa do Piauí. E aí o que foi que aconteceu, Maia? Eu tinha que estar aqui na TV muito cedo, Revista Meio Norte é muito cedo, então eu comecei a ter síndrome do pânico, porque eu vinha na estrada de Lagoa do Piauí para cá,
muito cedinho e eu começava a ter muito medo da estrada, eu comecei a ter muito medo da própria doença, da Covid. Da exposição, né? E eu comecei a ter muito medo, Maia. E aí eu fui ficando sem forças. Sim. E a gente precisa entender os desgastes que a gente tem. E aquilo não estava me fazendo bem. Ou seja, eu não estava vindo apresentar o Revista com todo o amor que eu vinha, porque eu sentia que naquele momento eu estava adoecida. E foi quando eu entrei em contato com o Urias, que gentilmente, como ele é, entendeu a minha situação e disse, não, Carla, dá um time, a gente vai colocar outras apresentadoras e depois você volta. E sempre ficou naquela, né, de depois você volta, até que realmente a gente decidiu por sair, eu fechei um ciclo, né? Que você achava que não ia abrir mais. Que eu achava que não ia abrir mais, porque a gente tem essa coisa, né, Maia? A gente às vezes tem medo de fechar um ciclo, né? Mas a gente precisa entender que tem certos momentos na vida que a gente fecha. E eu fechei aquele ciclo. E aí eu achei que não poderia dar certo eu voltar. E olha aí eu de volta no Revista, as pessoas sempre pedindo, as pessoas sempre associavam o meu nome ao Revista. Na verdade, assim, o Revista é muito parecido comigo, muito parecido, né, Maia? É muito parecido. Agora, eu não sei como você dá conta. Como que você consegue ter 2 programas de TV? Eu tive uma época bem curtinha que eu tinha 2 programas de TV, quando eu fazia os 70 minutos. Eu lembro. Que foram quase 9 anos fazendo os 70 minutos. Olha a Carlinha aí, gente. E aí eu peguei e fazia, comecei a fazer uma vez por semana falando nisso, mas só dessa vez. E aí você tá todo dia aí cedo, aí daí você vai para a prefeitura, para a Secretaria da Mulher. Na verdade, Maia, eu fui candidata, eu recebi o convite do doutor Pessoa para assumir a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as mulheres, né? Aí já é o pessoal não perder. Inclusive eu estava agora há pouco fazendo o Canal Saúde, gravando o Canal Saúde e vim de lá direto para cá. Então, Maia, eu assumi esse desafio que eu entendo como missão. As pessoas que me acompanham sabem bem, você é sabedora do que eu vivi na minha vida. Eu me casei com 17 anos. Eu sofri a violência doméstica. Então, durante 7 anos, eu vivi um casamento que eu sofri muito agressão. Então, eu sei exatamente na pele, Maia, o que é uma mulher sofrer uma violência doméstica. Então, quando eu recebi esse convite do prefeito, eu entendi que ali eu tinha uma missão de vida. E é por isso que eu luto arduamente contra tudo e todas, e contra todas as coisas que acontecem, porque você sabe que a vida pública, a vida política não é fácil, é muito difícil, a gente passa por muitas situações dolorosas. E todas as vezes que eu penso, inclusive, de desistir, porque tem momentos que eu passo por tanta coisa, gente, que acontece tanta coisa comigo, você sabe disso. E às vezes eu choro e tenho vontade de desistir, tenho vontade de dizer, não, eu não sou obrigada a aguentar isso, eu não preciso passar por isso. Mas aí eu me lembro, Maia, que eu tenho uma missão, né? E eu não posso desistir. E aí eu também não posso largar a mão de outras pessoas, de outras mulheres que estão comigo nessa missão. E aí eu procuro me doar o máximo possível, mas eu consigo separar tudo, e você é uma pessoa que sempre deixa muito claro para a gente, inclusive nas suas palestras, a questão de se planejar, do planejamento, do autocuidado que a gente precisa ter com a gente, né? Com a inteligência emocional que Maia Veloso disse para mim, Carlinha, eu não sei como é que você tem tanta inteligência emocional para aguentar tanta coisa, mas a gente precisa realmente ter um equilíbrio muito grande, né, Maia, para tudo na vida. E aí eu venho encarando isso, graças a Deus tem dado certo. E tem dado certo, e você não é daquelas que foge à polêmica, não, né? Não fujo. A polêmica chega para você e você diz, bora, sente aqui, vamos conversar. Vamos lá e vamos encarar. E envolve família, envolve trabalho, envolve tudo, né? Maia, porque infelizmente nós somos frutos de uma sociedade muito machista, patriarcal, né? Então existe muito preconceito, as pessoas são muito preconceituosas, as pessoas, especialmente hoje, nessa era digital, a gente não viveu isso na nossa adolescência, né? Somos praticamente quase da mesma idade, e a gente não tinha isso que os jovens têm hoje, que os meus filhos passam, que a minha filha passa, tudo muito diferente. E a gente tem que se adaptar a isso. Os teus filhos, inclusive, estão cada um agora vivendo a sua vida, pois né? Viraram adultos. Viraram adultos, é incrível, né? A Licute, que é a Luísla. Eu chamo Licute, a Luísla. A Luísla foi criada... Aí, que linda. A Luísla, na verdade, gente, ela foi criada dentro da Meio Norte, porque eu fazia faculdade de jornalismo e eu conheci o Rivanil
Rivanildo nessa época e eu enfrentava muitas dificuldades, inclusive não tinha como pagar uma pessoa para cuidar da minha filha e ela ia para a aula comigo, ela assistia a aula comigo todo dia. E aqui no trabalho, a Luísla era uma mascote aqui da TV, sabe? Porque eu ia fazer as matérias com o Rivanildo e ela estava comigo, tanto que o Rivanildo é padrinho dela, escolha dela. Né? Então, assim, os meus filhos sempre foram muito presentes na minha vida toda. Por quê? Porque eles tinham que estar comigo, né, Maia? Ela está fazendo medicina agora. Ela agora está fazendo medicina, se formou em psicologia, é uma menina muito centrada, Maia. Eu tenho tanto orgulho da Luísla, tenho tanto orgulho do meu filho, sabe? Da história deles, né? Do que eles querem para a vida deles. Eu acho que eu até fiz uma época uma campanha para uma empresa e eu falei que eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida, inclusive uma dessas escolhas que, na verdade, não foram escolhas que muitas vezes a gente pensa assim, ela errou. Eu disse, olha, eu acho que eu não errei como mãe, eu lutei para ser uma boa mãe, porque ali no período de separação do pai do meu filho, quando eu sofri as violências domésticas, e eu cheguei ao ponto de achar que eu iria perder minha vida para um feminicídio. Infelizmente, nós sabemos que antigamente, gente, existia aquela história de que em vida, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não ainda existia, hoje, né? Ainda existe muito isso e a gente está barrando isso, por isso que é importante o trabalho da secretaria, das políticas públicas, para a gente poder realmente avançar com relação a isso, né? Mas naquela época, Maia, era naturalizado e eu sofri muito com isso. E meu filho via o pai dele me agredindo. Então, o Júnior, ele tem muitos resquícios da infância dele, porque uma criança vê um pai agredindo uma mãe, ele vai ter problemas lá no futuro. Então, nesse período, quando eu precisei, eu praticamente fugi para o Rio de Janeiro para poder sair desse relacionamento. Então, foi um ciclo muito difícil e eu tive que abrir mão do meu filho. Então, ele teve que morar com a minha mãe e ficava no revezamento a minha ex-sogra e minha mãe cuidando dele. Eu não tinha como ficar cuidando ali dele, né? Então, eu tive que abrir mão do meu filho por alguns anos. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa realmente ter um equilíbrio e saber pensar lá na frente. Porque e ele está bem hoje, né? Ele está super bem, Maia, graças a Deus, assim. Hoje ele está muito feliz, porque ele conseguiu, assim, se encontrar, né? Hoje ele está morando em São Paulo. Virou e para mim disse, mãe, é o seguinte, eu quero aprender a viver minha vida, eu quero trabalhar e ter meu próprio sustento, porque assim, eu acho que o fato de eu ter sido uma mãe, inclusive com ele, eu sempre falo muito assim dele, né? Porque foi esse período que ele ficou longe de mim, eu acabo me cobrando muito mais, então eu sempre super protegi o Júnior. Sabe? Ele, para mim, é meu bebê, sabe? Assim, porque eu penso assim, embora ele tenha o pai dele que é vivo, o tempo passou e, graças a Deus, hoje a gente conseguiu, né, depois de tantos anos, ter uma boa relação, afinal de contas é pai do meu filho, né? Mas, assim, praticamente eu vejo ele como se ele tivesse a mim. Então, assim, ele tem a minha. Então, eu sempre me esforcei muito para poder fazer tudo por ele. E quando todas as decisões da vida dele, eu sempre procurei estar muito próxima e apoiando. Porque a gente precisa apoiar os nossos filhos, né, Maia? E você ainda tem um enteado, né? Ainda tem um enteado, a coisa mais linda do mundo, o Arthur Neto. Que, na verdade, é um presente de Deus. O Arthur Neto está com 11 aninhos, 11 Maia. 11 anos. Nossa, mas ele cresceu tão rápido, né? Quando eu comecei a namorar com o Arthur Neto ia fazer 2 anos. Sim. Então, a mãe dele mora nos Estados Unidos e eu tenho uma ótima relação com a avó materna. A avó paterna, então, nem se fala. Então, ele sempre foi criado pela gente, né? Por mim, pelo Arthur, pela mãe do Arthur, pela mãe da ex-mulher dele, da Natália, pelo pai do Arthur. Então, a gente sempre criou o Arthur Neto. Então, para mim, ele é um filho, né? Vocês já estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 8 anos, morando junto há 9 anos, porque o Arthur, você sabe, a gente se conhece há muitos anos, ele queria namorar comigo, ele só tinha 19 anos de idade, e eu dizia, Arthur, peraí, e ele dizia, um dia eu vou casar com essa mulher, um dia eu vou casar com essa mulher, e ele sempre ficava com isso na cabeça dele, muito Arthur, romântico, e quando a gente começou a namorar, Maia, quando teve a oportunidade realmente da gente se encontrar e de dar certo, que eu estava solteira,
e ele solteiro também, ele disse, eu não te largo mais, eu quero casar com você. E eu tinha saído de um casamento muito conturbado, e eu tinha dito, olha, Arthur, eu não quero mais casar, eu quero ficar solteira. Ele disse, não, mas eu só fico com você, eu quero é casar com você. Eu disse, mas não dá certo. E, Mai, olha aí, já 9 anos, 9 anos, né? Então, 9 assim, anos. foi um presente para mim. Com 3 filhos, né? Vocês têm, né? Temos 3 filhos, né? O Arthur Neto é um filho para mim, meus filhos também para ele. Interessante que às vezes ele diz assim, olha, meu filho, aí quando apresenta o Júnior, oxe, esse menino é teu filho como que é quase da mesma idade? E é muito engraçado isso, Maia. Foi um problema, isso né? nunca foi um problema. O Arthur tem quase 16 anos de diferença de mim para ele, né? Mas isso não foi nunca um problema para mim. Muito menos para ele. Ele olha para mim todos os dias e diz, você é a mulher mais linda do mundo, eu te amo demais, você é maravilhosa. E assim, o Arthur para mim, Maia, eu vou falar uma coisa para você, de todos os relacionamentos que eu já tive em toda a minha vida, inclusive com homens bem mais velhos que eu, né? O Arthur é bem mais amadurecido do que... e aí a gente entende que a idade não define maturidade. Não, de jeito nenhum. Né? Então, todas as vezes que eu vejo algum tipo de preconceito, né, essa questão do etarismo está muito em alta, as pessoas falam muito sobre essa questão da idade. Eu acho interessante, sabe, Maia, porque as pessoas falam da idade como se fosse ruim envelhecer. E eu amo envelhecer, gente. Essa semana mesmo teve um site de fofoca, eu tive em Jericoacoara esses dias, e aí eu postei um vídeo meu de maiô e tal, e uma pessoa colocou lá, olha, a Carla, né, tá com 50 anos e tá com esse corpão e tá isso e tá aquilo. E eu comecei a ver vários comentários e as pessoas e tal, mas a gente percebe que existe muito essa questão da maldade muito. Com relação à idade. E eu amo envelhecer, Maia. E a gente está vivendo mais, né? Gente, a gente está vivendo mais. E se eu for parar para pensar, Maia, eu olho para mim hoje, eu digo assim, meu Deus, como eu tô 10 mil vezes melhor do que antes. A gente fica comparando as fotos, gente, né? Como a gente tem... Olha, quando eu vou dar uma olhada, por exemplo, acho que acredito que aconteça com você, Maia, nas nossas reportagens lá do passado, eu olho assim, eu digo, minha gente, essa daí era eu, que cabelo é esse? Que estilo é esse? Que estilo é esse? Essa daí era eu. Eu me acho muito melhor. Hoje, mas é mesmo. De todas as formas, com todas as experiências vividas. Eu sou muito grata a Deus. E você ficou mais forte, assim, ficou mais bonita, mais madura. Não estou falando de idade, mas assim, você lida cada vez melhor com os desafios, né? E que parece que é natural, mas só a gente sabe qual é a dor e a delícia, né? Mas eu acho que o que você faz é não deixar de encarar. Você não coloca debaixo do tapete. Eu acho muito corajoso isso, entende? Tipo, você expõe, e a forma como você expõe, as pessoas que gostam de você, que te seguem, elas se sentem inspiradas por isso. Porque sempre vai ter gente que gosta da gente e que não gosta. Isso não foi a internet que inventou isso, não, gente. Isso é fato. E a gente precisa até entender que é outra coisa também que eu sempre falo, eu também não quero estar perto das pessoas que não querem estar perto de mim. Porque, às vezes, é igual relacionamento, sabe, gente? Às vezes, a gente pensa tanto na outra pessoa que já diz pra gente, eu não te amo mais, eu não quero mais ficar com você, e a gente fica lutando com aquilo, quando, na verdade, a gente precisa entender que aquela outra pessoa que não quer estar com a gente é porque ela não quer estar com a gente. Então, assim é com o ser humano, Maia. Se você, de repente, não gosta de mim, eu não posso te obrigar a você gostar de mim, eu tenho que aceitar você não gostar de mim. E eu sou muito assim. As pessoas que eu vejo que não gostam de mim, ou que não querem estar ao meu lado, ou que não eu também não faço questão de estar ao lado dessas pessoas, e para mim é como se elas nem existissem. Você acredita que eu sou assim? Eu acho que a gente usar o nosso tempo de forma inteligente. Porque a gente não chateia os outros e a gente não se chateia. Para quê, Mai? Olha, a vida está passando tão rápido, gente. Olha, o tempo está voando. Não dá mais tempo para a gente perder tempo com fofoca, com o que não interessa pra gente, com a vida do outro. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida do outro, querendo ser a outra pessoa, a gente vai esquecendo da gente. E você nem tem tempo. Eu trabalho tanto. Que hora você acorda, Carlinha? Gente, eu acordo 5 horas da manhã, 5h30 da manhã eu vou fazer caminhada, e aí 6h30 da manhã eu já estou tomando banho, o Arthur faz o meu café, 7 horas da manhã eu corro para casa, às vezes eu tenho tempo de tomar café lá em casa, às vezes eu não tenho quando eu chego. Engraçado que eu estava falando com o Bill, um maquiador nosso em comum, e ele estava falando hoje, dizendo assim que você faz o café da manhã na sua casa. Eu digo, Bill, deixa de história. Que a Carla não acorda aquela hora da manhã e ela vai fazer o café. Quem faz é o Arthur. Aí ele disse assim, não, eles que fazem lá o café. É porque na nossa casa, cedo na verdade, demais. A gente não tem uma funcionária
regular, né? na nossa casa, né? Primeiro porque a gente mora muito longe. Sim. Né? A gente mora num condomínio bem distante. E hoje em dia é muito difícil, Maia, você encontrar alguém, porque daqui São diaristas, né? Então, assim, a gente não tem. Então, assim, o Arthur, ele tem toque de limpeza, sério mesmo. Ele tem toque. Então, assim, ele fica desesperado. E eu sou aquela pessoa totalmente desorganizada, porque como a minha vida toda foi trabalhando fora de casa, eu sou daquelas que não cuido de casa, Maia. Não tenho vergonha de dizer isso, tá? Até porque nós mulheres não somos obrigadas a cuidar de casa. A gente tem que parar com essa coisa de achar que lugar de mulher é dentro de casa, lavando louça, fazendo comida, não. A gente faz o que a gente quiser da nossa vida. Agora, se você quiser, ótimo. Mas eu não gosto de cuidar de casa, sabe, Maia? Eu não gosto mesmo. Faz tanto tempo que eu não pego uma vassoura para varrer a casa, mas o Arthur faz isso. Mas você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de lavar a louça, entendeu? Eu faço comida super de boa. Mas lavar roupa suja? Aí eu lavo, né? Mas assim, eu faço a comida de boa. Mas agora o café da manhã quem faz é o Arthur, né? Porque não dá tempo mesmo. Vocês formam uma dupla muito legal. Mas aí eu só chego em casa à noite. Carlinha, além de ser secretária municipal da mulher, além de apresentar a revista Meu Norte, além do Canal Saúde, eu estou falando agora só profissionalmente pensando, o que é que vem por aí? O que é que você tem pensado sobre esses projetos? O Canal Saúde é um programa lindo que já é revista, né? Já fez eventos aqui em Teresina que a classe de médica nunca se sentiu tão valorizada. É verdade. Né? O que é que vem por aí? O que é que você está planejando? Pronto. Você tem tempo de pensar em outras coisas? Eu penso em muita coisa, Maia. Na verdade, o Canal Saúde foi um projeto pioneiro, né? Então, assim, agora em setembro, outubro, eu vou estar lançando a 20ª edição da minha revista. Olha, que legal. E aí eu vou fazer uma revista bem diferenciada, eu vou trazer um pouco da história da saúde com vários profissionais da área. Então, eu estou lançando ela lá em setembro ou outubro. Eu estou vendo ainda a data, até porque outubro é o dia do médico. Sim. Então, eu vou lançar a nova edição da minha revista de saúde. O Canal Saúde, a gente trouxe algumas alterações no formato do programa. Eu estou pensando também em fazer um podcast. E, na verdade, a gente está aí em conversas com o IELcast, né? Porque ele é maravilhoso com a estação. Eu vi você lá. A estação é fantástica. Mas aí eu quero fazer um projeto agora, Maia, mais voltado para essa questão do empoderamento feminino, do empreendedorismo. Continuar essa missão nas áreas que você atua, né? Eu quero continuar nessa missão. Você sabe que eu fui candidata a deputada federal. Foi uma experiência muito interessante na minha vida. Você mandou ver, foi logo, foi federal. Olha a cara. Deputada federal. Ela não começou, gente, não foi como vereadora, olha, Maia, e assim, eu ir para Brasília. E foi bem a minha plataforma, plataforma, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude aprender bastante, né, como atuar na política, como é a política também, que muitas vezes a gente não sabe. Então, dentro de uma gestão, você aprende, inclusive aprende muita coisa, gente, porque não é fácil a mulher dentro da política. E eu vejo que essa luta, essa bandeira, ela não pode se apagar em relação, por exemplo, a eu amanhã não estar mais secretária, porque hoje eu estou secretária da mulher, amanhã eu não vou estar mais, mas eu não posso deixar essa missão passar, eu quero continuar nessa missão. É muito bacana isso. E tem eventos, tem conteúdos para produzir, um universo realmente gigante do feminino e que não se esgota, né? Todos os reports, todas as pesquisas apontam que a voz da mulher é a voz desse século. Independente da condição financeira, da condição social, de onde ela está, da localização dela, é voz. Então, acho que você aproveita isso que você foi despertada como missão, aproveita tudo que você aprendeu com sua mãe, que você aprende com sua filha, né? Você tem uma convivência ali, você tem muitas amigas, né? Muitas pessoas, e conhece muita gente desses ecossistemas que operam dentro do universo feminino, e manda ver. Eu acho que a gente tem muito que contribuir. É interessante, Maia, em meio à rede social, eu tenho muitas seguidoras que dizem assim: Carla, por favor, não desista da política, não saia da política, seja candidata a vereadora. De político, minha gente, você não vai desistir nada. Renato foi candidato a vereador, gente, pela primeira vez. Eu ainda nem votava, eu não tinha idade para votar ainda. Mas eu sempre acompanhei ele muito na política. Mas interessante é que hoje eu entrei para a política como candidata e hoje, inclusive, eu e Renato já vislumbramos, inclusive, ele disputar para vereador e eu disputar para vereadora. Então, já entramos em comum
com um Olha acordo, só. né? 2024? 2024 vem Oi. aí, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem um Sim. caminho dele e eu tenho o meu caminho, né, Ele é uma Maia? gente muito boa. Ele é gosto muito maravilhoso, dele, gosto maravilhoso. muito dele. Carlinha, muito obrigada. Que entrevista linda, sincera. Ai, que maravilhoso, Muito legal, Maia. muito bacana. Bom saber sobre você. Até eu que a conheço há tanto tempo, você me disse coisas que eu não sabia. Ai, que bom. Então, assim, acho que a gente tem sempre que estar atualizando. E eu acho muito bacana o teu relacionamento com o teu público, seja ele onde estiver. Né? Você como secretária, você como jornalista, você como mãe, você que bota tudo na mesa mesmo, é muito bacana. Um jeito de ser muito autoral. A gente tem que ser muito sincera com as pessoas, verdade, né, Maia? verdade. Eu acho que isso faz a diferença. Fazer com amor, fazer com sinceridade, sem enganar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Eu lembro tanto, gente, só falando aqui para vocês, fazendo uma memória afetiva minha com Maia, eu lembro que existia aqui antigamente na Rede Meio Norte, a gente fazia testes para ser repórter. E eu queria ser repórter. E surgiu uma vaga aqui na TV e teve uma amiga minha da faculdade que se formou comigo, que estava junto comigo nessa disputa. E aí a Maia virou para mim, eu não sei se você lembra, ali naquele cantinho você virou assim, ai, Carla, olha, eu assisti as duas reportagens, mas eu gostei muito da sua e eu acho que você leva todo jeito. Na época eu nem conseguia, a minha amiga ficou. Mas o que a Maia falou para mim, gente, foi tão incentivador, porque existiram pessoas nesse caminho que diziam assim, Carla, você não dá para ser repórter, você não dá para ser apresentadora, continue sendo produtora. Como e não? Ela, naquele momento, virou para mim e disse, você dá sim, você tem que ser. Sempre tem alguém para dar um apoio para a gente, e você me deu naquele momento. Eu fico feliz de ter colaborado em alguma medida e ter inspirado você de algum modo. E eu sou sincera quando eu falo as coisas, porque às vezes não é tão evidente. Nem, a gente também tem a síndrome do impostor, a gente nunca acha, será? Eu? Mas não sei o quê. Mas a gente precisa sempre de alguém, né, Maia, para dar aquele apoio. E você me inspira. Obrigada, Carlinha. Um beijo na Luzla, no Júnior, no Arthur e no Arthur Neto. Na família toda, tá bom? Levo sim. E a gente, eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu queria só falar para vocês do recado do show da Adriana Calcanhoto, que está vindo aí, gente, uma das melhores intérpretes e compositoras do Brasil. Um show em turnê nacional, só vai ser em agosto, mas não precisa falar agora. Olha, se eu fosse você, do jeito que o povo é apaixonado pela Adriana Calcanhoto, se eu fosse você, ia logo. Tá aqui, ó, 19 de agosto, aí na loja da Calor Produções no Riverside, ou no ingresse.com. É o projeto Palco MPB do Centro de Convenções, é uma noite de grande sucesso. Então a gente vai para o intervalo comercial com você ouvindo um pouquinho de Adriana Calcanhoto e a gente volta em instantes com mais Falando Nisso para você. Até já. Projeto Palco MPB apresenta... Entre por essa porta agora e diga que me adora, você tem meia hora. Adriana Calcanhoto, com a turnê Errante. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. 19 de agosto no Centro de Convenções de Teresina. Uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina. Vendas na loja Calor Produções do Riverside ou no site ingresse.com. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Patrocínio Old Par. Apoio Gráfica GSJ.